Opa, Wellington, boa noite. Boa noite, Tudo bom? tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tá ótimo, tá ótimo. A gente tá te vendo bem, pelo menos estou te vendo bem aqui, estou te ouvindo bem, né? Antes de mais nada, queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite de estar batendo esse papo aqui conosco, aí, com a gente hoje, falando dessa disciplina de riscos, né? Que de fato cada vez mais os profissionais estão sendo exigidos, né? Saber fazer essa gestão de riscos, né? Essa boa gestão de riscos, principalmente nesse mundo de processos, né? Então é bem relevante, pertinente o tema, né? Então, se apresenta aí para o pessoal aí, né? A gente quer conhecer um pouco mais de você. Eu falei rapidamente de você agora há pouco, que é o vice-presidente de marketing da BPMP Brasil, mas enfim. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui com a turma da BPMP Rio de Janeiro, essa terra maravilhosa, né? Tá fazendo calor E hoje aqui, hein? tá fazendo calor? Pô, Aqui em Fortaleza o clima tá estável, tá aquele ventinho gostoso. Aqui é sempre muito agradável, né? Bom, como me falou, meu nome é Wellington Sampaio, eu atuo na área de processo desde 2010, sou CBPP desde 2012, né? Estamos aí juntos nesse desafio da ABPMP Brasil. Eu também atuo com a parte de projetos, processos, já montei aí alguns escritórios de processos e também de projetos. Também atuo nessa área de gestão de riscos, tá? E a gente ministra cursos, está sempre em contato com a turma nas universidades, e é um prazer enorme, uma satisfação estar aqui com vocês hoje à noite para falar desse tema tão importante, tão relevante, né? E a gente vai trocar muita ideia, vai ser um bate-papo aqui. satisfação nossa, satisfação nossa. E nada melhor do que falar com quem trabalha com essa área, né? A ministra, disciplina, enfim, né? Compartilha esses conhecimentos. Vamos começar pelo começo, né? Talvez, né? Vamos falar um pouquinho desse mundo de gestão de riscos, o que vem a ser riscos, né? Por que é importante esse gerenciamento, enfim. O meu vídeo tá legal para ti, porque para mim tá parecendo travado o meu vídeo. Não, tá bacana, tá bacana. Para mim tá bom aqui, tá Tá fluindo. legal, hein? Tá bacana. Tá. Pô, vamos lá, então vamos começar realmente pelo começo, né? Pelo conceito de risco aí, né? Um conceito que eu gosto muito, que risco ele é um evento ou uma condição de incerteza que, se ele ocorrer, ele vai impactar de forma positiva ou negativa o teu negócio, o teu processo, o teu projeto, né? Então tem várias categorias de risco, né? Uma pegada mais de gerenciamento de processos, de projetos, riscos financeiros, né? Risco de capital, tá? Então tem várias categorias que você pode trabalhar riscos na sua organização. Hoje a gente vai falar de riscos de processos, né? Vai falar um pouquinho aí como é que está tanto iniciativas de BPM, como também uma visão mais corporativa, como é que eu trabalho isso de forma corporativa, né? O certo é que nós estamos num ambiente de incerteza. Quem tem clareza de tudo, sabe tudo que vai acontecer, acho que não está enxergando direito, né? Principalmente nesse cenário maluco que a gente viveu aí da pandemia. É, eu queria encontrar esse cara que acertou o planejamento desse ano, Pois né? é. Então, esse ano é um excelente exemplo para a gente falar de gerenciamento de risco, porque foi um ano de muita incerteza e de muita adaptação, né? Então, no gerenciamento de risco, é isso. Você tem um evento em si, né, que você precisa identificar as causas, ou como a gente gosta de falar, os fatores de risco. Você tem sempre uma probabilidade associada e tem um impacto, né? E o importante além de conhecer teu processo, é conhecer quais são os riscos que o teu processo tem, identificar essas causas, as probabilidades e trabalhar os impactos. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Se tu me Então, permite, só para fazer um parênteses, uma questão importante que tu trouxe, né? Essa questão do risco, né? Quando a gente fala ali
no linguajar comum, principalmente do dia a dia, né? Principalmente com as pessoas e tudo mais, o pessoal fala, pô, não, ó, risco não, risco é aquela associação de algo errado, né? Mas não necessariamente de algo errado, quer dizer, não precisa necessariamente ter um efeito negativo, né? Ser negativo, né? Isso, na verdade, tem toda uma questão do tipo assim, é o evento que, de repente, existe uma chance ali de probabilidade de acontecer, principalmente, né? Mas ele pode ter um efeito positivo ou negativo, né? E aí o pessoal fala muito de risco negativo associado à ameaça, né? Então tem uma questão ali muito, o que é negativo a gente trata como ameaça e a gente tenta conter ali de alguma maneira, enfim, né? E aí o que for positivo, né, trouxer algum resultado positivo e tudo mais, a gente acaba chamando de oportunidade, né? E aí tem toda uma estratégia ali para, de repente, potencializar isso, aproveitar isso. Mas eu acho que esse conceito que tu trouxe de positivo e negativo, né? E não necessariamente ser uma coisa só negativa, né? Eu acho que é um conceito bem pertinente, né? E a gente dissociar só da parte negativa e saber as questões positivas também é bem importante, né? Então, é o que diferencia saber da natureza, do que significa esse conceito de riscos, principalmente, né? Então, bem legal o que tu trouxe aí inicialmente. Isso é muito importante. A gente vê levantamento de risco que só tem o lado negativo, mas o risco é um evento incerto, como eu falei, né? Você precisa trabalhar para que, se ele for positivo, trabalhar para efetivar esse risco, e se ele for negativo, você vai trabalhar para contingenciar ou para mitigar esse risco, né? Mas é importante, primeiro, desmistificar isso. Risco não é só negativo, tem risco positivo também, né? Vou dar um exemplo aí desse momento da pandemia. Eu atuo numa operadora de saúde, aqui a Unimed Fortaleza, e a gente tinha um risco muito grande de não ter capacidade para atender todos os clientes, né? A gente conseguiu mitigar esse risco, trabalhou muito bem, e a gente absorveu um risco positivo de imagem. A gente conseguiu aí trabalhar muito forte a imagem, a marca da organização ficou muito forte para todo mundo aqui que mora em Fortaleza, e até para outras pessoas de outros locais do país que conhecem o trabalho da Unimed Fortaleza. Então, a gente precisa primeiro desmistificar isso, né? Risco pode ser positivo ou pode ser negativo. Independente se é positivo ou negativo, precisamos conhecer os riscos, né? Conhecer os riscos que permeiam aí os nossos processos, para que a gente possa trabalhar bem, né? A gente possa trabalhar bem. Na linha de risco, tem um lado da total desinformação, tem um lado que eu tenho total informação, que eu já sei de tudo, e o espectro do gerenciamento de risco é justamente esse meio. Nem que eu nem tenho toda a informação, nem tenho total certeza, porque aí já passou, né? Então, eu tenho um espectro de gerenciamento que eu vou atuar, né? É aí que entra o gerenciamento de risco. Quando você tem aí alguma incerteza, você não tem toda a informação para acertar o futuro, e aí você precisa estabelecer aí uma base de planejamento. Deixa eu só fazer um parênteses em relação ao que tu trouxe aí, porque é muito isso, né? A gente vê no dia a dia, né? Trabalhar com total certeza, né? Tendo domínio sobre todas as variáveis, a gente vê que isso é impossível, né? Na verdade. Mas o pessoal vem muito, não, mas, pô, se tivesse feito diferente e tudo mais. Na verdade, o se tivesse feito diferente é muito aquela analogia do engenheiro de obra pronta, né? É fácil a gente criticar depois que a coisa foi feita, principalmente, e aí você não dominava todas as variáveis ali, você não tinha visibilidade de tudo, enfim, os riscos estavam ali permeando e você estava tentando gerenciar, e de repente o resultado não foi atingido, mas enfim. Mas criticar depois que algo já foi feito e tudo mais, né? Não vale, né, para esse mundo de riscos. Porque aí já foi, enfim, então o que vale de fato naquele grau de incerteza, e a gente tentar gerenciar aquilo. Talvez o grande segredo seja saber gerenciar a incerteza, né? Então, exatamente. Sempre que a gente olhar para o futuro, sempre que a gente ousar fazer alguma coisa, a gente vai ter que lidar com incerteza. Como que a gente vai lidar com essa incerteza? A gente vai lidar apagando incêndio ou pensando na hora o que a gente vai fazer, ou a gente já vai ter um plano estruturado, sabendo o que é que eu vou fazer para mitigar, o que é que eu vou fazer para contingenciar.
essa que é a chave. A gente não vai ter total controle das variáveis, mas se disparar um gatilho lá do meu risco, eu sei o que eu vou fazer, né? A chave é essa, a brincadeira começa por aí, né? A gente está falando muito aí de gestão ágil, né? De metodologias ágeis, que eu tenho que me adaptar à situação, me adaptar rápido ao contexto. Mundo VUCA. Se você pensar no teu processo, o mundo VUCA, né? Se você pensar no teu processo, cada interação com o cliente é um ponto lá que você pode quebrar totalmente o processo, pode perder aquele cliente, tu tá correndo risco ali, né? Quais são os riscos que tu tá correndo? Quais são os fatores de risco que você pode identificar ali? Como é que você pode trabalhar para contingenciar qualquer, por exemplo, postagem de um cliente, de um vídeo, de alguma coisa que vai denegrir a imagem da tua empresa. Então, você precisa olhar para o teu processo, olhar para os pontos de contato com o cliente, olhar para os pontos de vulnerabilidade que tem ali na tua operação e mapear esses riscos e começar a trabalhar esses riscos. A arte que a gente tem que exercitar no gerenciamento de risco é tentar prever os eventos incertos e ter um caminho para seguir quando um gatilho for disparado. Tá? Bacana. Começa por aí. Bacana, bacana. E aí a gente pode trabalhar isso tanto numa perspectiva, num projeto de melhoria de processo, ou seja, eu estou trabalhando um processo, eu levantei o processo atual, existe, né, identifiquei quais são os riscos, eu vou fazer análise. Na análise, eu já também analiso os riscos do processo, vejo o que eu tenho que adicionar de atividade, retirar de atividade, adicionar de regra, de negócio, ou seja, isso vai ajudar você a construir um modelo de processo, um to-be muito melhor, aí eliminando riscos, mitigando riscos, ou criando pontos de contingência a riscos que você está inserido, o teu processo está inserido, tá? Então, isso é um caminho que a gente pode seguir, tá? Deixa eu fazer umas perguntas aqui, até para explorar e provocar um pouco mais, inclusive quem está assistindo principalmente, né? Que essas provocações são, acho que, bem positivas, né? Quando tu trouxe alguns conceitos aqui, enfim, é claro que desse mundo de riscos a gente acaba trazendo um jargão específico dessa parte de gerenciamento de riscos, né? Tu falou um pouquinho de contingência aí, gatilho, mitigar, enfim. Faz um nivelamento para a gente em relação a esse glossário aí, para a gente entender melhor esse mundo de riscos, enfim. Beleza, vamos lá. Se eu estou olhando para o futuro, se eu não tenho total certeza do que vai acontecer, eu estou exposto ali a um risco, né? Mas todo risco tem causas, né? Ou fatores de risco, né? Todo evento em si, ele tem uma série de causas que podem disparar a efetivação de um risco, né? E todo risco tem probabilidades associadas, né? Ou seja, essas probabilidades, de acordo com a exposição que eu tenho a um determinado risco, o quanto eu estou exposto, eu posso ter uma probabilidade maior ou menor do risco ser efetivado. De acordo com o nível de controle que eu tenho sobre as variáveis do meu processo, eu posso ter uma probabilidade maior ou menor desse risco vir a ser efetivado. E eu também tenho impacto. Se ele ocorrer, o que isso vai gerar de impacto para o meu processo, para a minha organização? Será que ele vai me gerar uma exposição de imagem nas redes sociais, na imprensa? Será que ele vai ser vinculado a um nível local, regional, nacional? Né? Uma perda financeira, menor venda, né? Menor produtividade. Exatamente. Enfim. Será que esse risco efetivado ele vai trazer uma consequência de uma perda financeira? Ele vai parar a minha operação? Ele vai impactar na legislação? Ou seja, eu vou ser multado, eu vou ser autuado, ou mesmo vou ter uma unidade fechada, né? Então, todo risco, ele tem um evento em si, e esse evento tem causas,
ele tem uma probabilidade que está diretamente relacionada com o nível de controle que eu tenho sobre essas causas e a minha exposição. Eu posso estar exposto a cada minuto àquele conjunto de causas, eu posso estar exposto só eventualmente, ou semanalmente, diariamente. Tá? Então, tudo isso está no jogo do gerenciamento de risco e precisa ser identificado, né, mapeado, para que você possa para que você possa ter gestão, né? Não se gerencia o que não se conhece. Você precisa conhecer. Olha aí o Emerson, fera! O Emerson aí. O nerd de processos aí, nosso nerd de processos nerd aí. de E toda a processo. galera que já Sabe entrou que também, né? Enfim. Sabe que eu só conheço o Emerson pelas redes sociais, a gente já fez aula junto, agora vai fazer live também. Legal. Coisas da tecnologia que nos proporcionam, né? Forte abraço, Emerson. Vamos aproveitar. Na verdade, é o potencial, né? Vamos aproveitar a tecnologia, né? Enfim, o uso da tecnologia é um risco positivo aí, né? Então, potencializar isso. É isso aí. E como é que as organizações podem lidar com isso, né? Dependendo da tua estrutura, né, da estrutura da tua organização, você pode lidar com o gerenciamento de riscos de diferentes formas, né? Como eu falei, tanto no gerenciamento de projetos, como no gerenciamento de processos, pode tratar isso numa melhoria específica de processo ou pode dar uma abordagem mais corporativa, né? Tem várias organizações aí que têm investido no gerenciamento de riscos, têm criado metodologias de gerenciamento de risco para identificar, analisar, né, tanto quantitativa como qualitativamente cada risco, né, planejar resposta a esses riscos, monitorar e controlar esses riscos, né? E numa perspectiva mais corporativa, eu listando todos os riscos da organização, eu consigo criar uma grande matriz de vulnerabilidade e aí eu começo a atuar no que é mais crítico. Não dá para eu controlar, mitigar todos os riscos, ou seja, eliminar todos os riscos. Não dá para contingenciar todos os riscos, né? Então, eu preciso olhar estrategicamente, ver o que eu estou mais exposto e mais vulnerável para poder tomar uma ação de gestão, né? Já que os recursos são limitados. Pois é, isso que eu ia falar, porque como gerenciar, né, na verdade, eu ver ali o menor impacto, principalmente, né, mas as organizações, de fato, elas têm recursos limitados, né? Os recursos são finitos, né? Então, a gente precisa ter noção do quanto o risco gera de impacto, principalmente, até para saber priorizar e saber onde eu vou ter o melhor custo-benefício, de repente, né? Então, talvez isso seja fundamental ter essa visão, saber ali o que eu estou exposto, principalmente, o que me gera maior fragilidade, o maior potencial de perda. Pode ser que a probabilidade seja pouca, mas o efeito, quando acontece, o efeito é danoso, desastroso e pode até se bobear, inviabilizar o negócio, né? Mas, enfim, saber dimensionar bem isso talvez seja um grande segredo aí, o segredo do bom gerenciamento de riscos, né? Enfim. Exatamente. A gente vive num ambiente incerto, complexo, dinâmico. Então, a gente tem que tomar a decisão nesse ambiente, né? E para isso, a gente tem que direcionar esforços. Né? Para isso, a gente precisa conhecer todos os riscos aí que nós estamos envolvidos, né? Então, para começar, né, vamos olhar para a nossa organização e ver o que dói mais, né? Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, identificar todos os riscos ou mapear todos os processos, mas o que dói mais? Né? O que afeta mais a minha organização? E aí a gente começa a trabalhar uma abordagem de gerenciamento de risco, tá? Bom, e aí, dependendo da linha que a tua organização atua, né? Se ela é mais voltado para práticas de gestão da qualidade, modelos ISO, modelos de certificação, de acreditação, o MEG, tem por lá, exemplo. ou MEG, né? Você tem lá a ISO 31000, né? Que fala aí do gerenciamento de riscos, tem a 31001
e 10 também, que vai falar sobre a parte de análise de risco. Então, é um bom começo, aí, é um bom pontapé. Você tem aí uma organização que atua muito forte na parte de governança corporativa, que atua muito forte com a parte de compliance, que atua muito forte também aí, pode atuar muito forte com a parte de auditoria, né? Então tem controladoria, tem um guia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa só sobre gerenciamento de risco corporativo. Então, um material muito bacana também, que pode servir de base, de pontapé para você começar a estruturar a tua forma de trabalho. A minha organização não tem nada disso, mas atua muito bem com gerenciamento de processos, atua muito bem com gerenciamento de projetos, e aí também tem toda uma biblioteca, capítulos específicos no PMBOK, no CBOK a gente vai ter aí no 4.0, a gente tem aí sessões destinadas ao gerenciamento de risco. Então, informação, gente, informação, aí tem muita informação, né, para a gente consolidar, servir aí de input para a gente montar o nosso processo de gerenciamento de riscos corporativos. Bacana, bacana. E aí, voltado para essa questão de processo, principalmente, né, que talvez o público aqui fique mais ansioso ou voltado, né, ou tenha maior afinidade com esse assunto, né? Enfim, quando a gente fala um pouquinho de processos, a gente vê o processo ali meio buscando sempre uma padronização para o melhor desempenho, principalmente, né? Quanto melhor eu padronizar, melhor desempenho eu tenho, maior previsibilidade eu tenho, já que a gente está falando de riscos, né? Quanto mais previsível, menos incerto for, melhor para a gente, né? Para a gente gerenciar esse cenário, né? E aí, falando nesse mundo de BPM, de processos, né? Independente se é um processo mais fabril ou um processo mais voltado para a linha de serviço também, né? Quando um resultado de um processo que eu tenho, ele dá completamente errado, né? A gente, de alguma maneira, a gente pode associar isso como um fator de risco que está ali associado ao processo e talvez identificar as causas disso como se fosse um gerenciamento de riscos. A gente, de fato, pode ali fazer um gerenciamento melhor do resultado desse processo. Enfim, mais ou menos essa abordagem, acha essa abordagem válida, enfim. Sim, eu gosto muito de uma abordagem colaborativa, tá? O mundo é colaborativo hoje, né? Eu já atuei em organizações que eu via que entrava-se uma iniciativa de melhoria de processo, o escritório de processo ia lá, atuava, deixava um processo assim, muito, muito ágil, muito bem desenhado, depois entrava uma área de compliance ou de auditoria e imputava lá uma série de outros passos para poder fazer controle, e você acabava mexendo muito no processo. Então, a ideia é que você alinhe na melhoria de processo a análise de risco, e aí você veja quais os riscos que você pode aceitar, né? Quais são os riscos que você tem que gerenciar, controlar, e quais são os riscos que realmente devem ser eliminados. Então, um bom modelo de processo, ele é ágil, mas também ele não deixa a organização vulnerável, né? Então, isso é um caminho muito tênue, né? Assim, a gente tem que estar muito atento para fazer um modelo de processo que ele nem tenha burocracia demais, ou seja, toda vez que eu imputo controle, eu acabo gerando uma burocracia. Mas essa burocracia ela não pode tornar o processo lento, moroso, né? Nem prejudicar a experiência do cliente. Então, a ideia é que a gente tenha diferentes visões dentro da organização, uma pensando mais em controle, pensando em compliance, uma visão pensando na experiência do cliente, pensando em agilidade, em tecnologia, e alinhar essas visões, fazer uma boa análise de processo e construir um bom desenho de processo, né? Um bom desenho de processo, ele vai te ajudar a controlar os riscos, né? Então, isso é muito importante. Então, você tem que casar no ciclo de vida de BPM a identificação, a análise e no desenho o ideal é que você já construa uma solução, construa um processo que ele é mais seguro, né? Ou que se
ou que se ele me deixa exposto, eu tenho ali gatilhos que disparem ações de contingência, né? E podem ser as mais variadas possível. Pode ser um seguro, pode ser um plano de gerenciamento de crise, né? Pode ser uma customização específica com base no histórico, né? Então, pode ser que eu tenha lá um processo que mesmo eu tendo, por exemplo, no ambiente de saúde, né? Pode ser que o cliente faça um pedido de um exame, de um procedimento, que eu não tenho obrigação pela agência de liberar aquele procedimento, mas aquilo ali já me gerou uma série de prejuízos, né? De processos, de liminares. Então, na minha análise, eu tenho que considerar isso. Será que não era melhor, mesmo eu não sendo obrigado pela legislação, liberar aquele determinado exame, procedimento, ou, enfim, será que isso vai te impactar tanto no teu financeiro frente ao que vai impactar na tua imagem, né? Então, são coisas que precisam ser ponderadas. Então, quando a gente, uma boa análise de processo, um bom desenho de processo, ele pondera questões regulatórias, né? Questões que eu tenho que estar compliance, com agilidade, com performance, com o encantamento do cliente. Tu me permite fazer um parêntese, porque eu acho que tu trouxe, claro. tu trouxe uma questão que, por exemplo, eu como profissional, eu vivo principalmente no dia a dia, né, na condução ali dos processos, nos projetos de modelagem de processos da organização que eu trabalho, né? Enfim, e aí a gente faz lá um trabalho muito voltado, né? A equipe do escritório de processos junto com a equipe da controladoria, né? Então, a gente, quando vai fazer um projeto, a gente sempre envolve a equipe da controladoria, até para identificar potenciais riscos ali, porque, enfim, no nosso mindset mais de analista de processo, a gente está preocupado ali em obter o resultado maior e mais rápido possível, às vezes, né? E a gente acaba negligenciando ali algumas questões de pontos de controle, mecanismos de controle, né? Enfim, por entender até que burocratiza um pouco e a gente acaba estereotipando muito essa questão da burocracia, né? Mas se a gente for entender a burocracia no estrito senso ali do significado, é a questão do controle em si, né? Não da questão do moroso, né? Enfim, que a gente acaba utilizando muito de forma estereotipada. Mas, enfim, e aí, o que a gente... Qual a experiência que a gente tem ali no dia a dia? Eu acho que tu trouxe um exemplo que a gente já viveu ali, né? E eu acho que ajuda muito a tangibilizar esse mundo de riscos e processos, principalmente, né? Que é uma questão muito voltada, por exemplo, você está ali no momento, né? Você trouxe ali uma questão voltada à prestação do serviço de saúde ali, né? Da operadora de saúde, enfim. E aí você tem ali um processo, por exemplo, um momento de liberação, de repente, de um diagnóstico, de um resultado de um exame, por exemplo, né? Se tu não tiver ali, de repente, um mecanismo de controle para saber quem é, de fato, aquela pessoa para quem você vai liberar aquele exame, por exemplo, cara, pode ir tudo por água abaixo, na verdade. Tu vai liberar exame de pessoa errada para pessoa errada, enfim. E olha o transtorno que isso pode vir a dar para a organização, né? Então, a gente sempre trabalha junto com a controladoria lá e eles sempre pensando, tipo assim, tá, bacana, essa atividade que vocês estão trazendo, principalmente na análise do Exis e propondo um to-be, principalmente, né? Essa mudança que vocês estão implementando, vocês têm alguma gestão sobre essa atividade que vocês estão fazendo? Vocês têm algum controle sobre o resultado dela e tudo mais? Quando a gente para pensar e às vezes a gente responde que não, ali, de fato, existe uma fragilidade, de repente, muito grande do processo, né? Então, esse mindset de gestão de riscos, né? Olhar para riscos, olhar para os efeitos ali, as possibilidades, as probabilidades, enfim, né? É uma coisa que, de fato, gera um benefício para a organização, né? Se a gente parar para pensar ali o quanto a gente está defendendo a organização, protegendo de ameaças, principalmente, porque depois que o risco acontece, né? Enfim, se tu tiver estratégias ali boas de resposta, se for um caso de risco negativo, né? Bacana. Mas vai ter um custo ali que a empresa vai ter que arcar contingenciando um pouquinho o efeito desse risco, né? Enfim, né? Então, eu acho que o exemplo que tu trouxe
serviu para tangibilizar muito isso e eu acho que é muito nessa linha também, tá? Então, bacana. Sim, gente, o caminho, eu preciso conhecer o meu processo. Preciso conhecer quais são os riscos que o meu processo está... quais são os riscos que estão ali no ambiente que o meu processo está inserido, né? E aí tem uma série de ferramentas que eu posso usar, né? Eu posso fazer análise preditiva, eu posso utilizar Big Data, Analytics, para poder olhar naquela condição, né? Eu tenho um processo que está entrando, né? A minha instância do meu processo está entrando com uma condição, né? Processos que entraram com essa condição, como é que eles terminaram? Eles terminaram num caminho bacana para o cliente, eles concluíram com prejuízo financeiro para a organização, eles concluíram, né, com processos judiciais ou exposição na mídia, né? Então, assim, se eu não conhecer o risco do meu processo, eu vou estar jogando de forma muito vulnerável. E aí eu vou estar tratando as questões, né, do meu processo na hora que ele acontece, ou seja, vou estar apagando incêndio, né? Tem aí, eu acho que foi o Eduardo, foi o Eduardo? Vamos ver aqui, vamos ver. O Eduardo falou assim, ó, tem encontrado bastante casos onde o risco, né, o processo a pessoa, o processo está na cabeça da pessoa, né? Se ela sair da empresa, isso acaba. Isso é verdade, né? E eu acho que até que a gente encontra casos assim, mas a gente encontra também casos que está tudo documentado, né? O processo está bem documentado, estruturado, mas você não tem abordagem, você não tem o risco identificado e, principalmente, se o risco acontecer, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Eu vou contingenciar? Vou simplesmente aceitar o risco? Quais são as variáveis que podem me dar sinais que o risco vai acontecer para que eu possa trabalhar previamente, né? Então, quando a gente começa a trabalhar processos e alinha isso ao mundo do gerenciamento de risco, a gente traz muito ganho de desempenho, traz muito ganho de performance, mas para isso a gente precisa conhecer os nossos riscos, né? E como eu falei, como os recursos são limitados, se eu tenho uma grande organização que tem 200, 300 riscos identificados, eu não vou conseguir atuar em todos. Os recursos são escassos, são limitados, né? Então, eu vou precisar aí montar a minha matriz de vulnerabilidade, ou seja, quais são as probabilidades e quais são os impactos dos riscos, onde esses riscos estão posicionados dentro do quadrante. Será que esse risco ele está num quadrante lá de alta probabilidade de acontecer, e que se ele acontecer ele vai ter um alto impacto? Pô, esse aí não dá para deixar para depois, eu tenho que tratar logo esse risco. Eu preciso estabelecer aí uma forma de seguir se ele me der indícios que vai acontecer, né? E aí, só para gente, enfim, esclarecer, talvez que tenha ficado eventual dúvida aqui, principalmente, né? Essa grande matriz de vulnerabilidade que você traz, né? É aquela grande matriz de riscos, né? Onde eu classifico ali em alto, médio, baixo, ou então muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, né? E aí eu consigo ali meio que faixas ali onde o risco, né? Ele precisa de uma resposta maior, enfim, uma contingência maior, ele tem uma probabilidade de impacto ali maiores, enfim. E aí eu tenho respostas mais agressivas em relação a esses riscos. Eu acho que também depende muito também do apetite da organização a risco, né? Então... Exatamente. Fala aí pra gente. Exatamente, então, o apetite a risco. Assim, além de identificar quais são os riscos, quando eu consigo identificar quais são os riscos ali do meu processo, ou quais são os riscos do meu negócio, né, numa perspectiva mais abrangente, eu preciso definir qual é o apetite, o que que eu aceito, o que que eu não aceito, né? Então, isso vai... você vai achar esse apetite a risco, né? Você vai encontrar aí como é que é a fórmula, como é que eu defino qual é o apetite a risco. Geralmente, o que que você tem? Você precisa primeiro identificar qual é o nível de risco, ou seja,
Se eu pegar todos os riscos que eu tenho, o portfólio de riscos que foram identificados, qual é o grau de probabilidade de cada um, ou seja, qual é a média de probabilidade de cada um, qual é a média do impacto de cada um, e aí vai te dar o teu nível de risco. E aí, no nível de risco, você vai dizer, olha, para a minha organização, riscos que estão no quadrante A, alta probabilidade e alto impacto, eles são de ação imediata, eu tenho que agir, eu não posso aceitar, né? Riscos que estão ali no meio termo, ali entre média probabilidade, médio impacto, pode ser que eu tenha que ter uma ação de curto prazo, né? Riscos que têm uma probabilidade baixa, um impacto baixo, pode ser controlados, ou seja, eu posso monitorar, eu não vou botar grana para contingenciar. Então, você precisa ter uma visão abrangente dos riscos que compõem a tua organização. Indicadores, sim, ajudam muito com os limites, né? Você precisa ter esses indicadores, precisa ter isso descrito para poder você ter lá a tua performance sendo monitorada, e se você aceita ou não, se você precisa atuar de imediato para contingenciar ou para eliminar esse risco, né? Bacana, bacana. E aquele mundo, né, que a gente vê muito de respostas aos riscos, né? Então a gente tem lá, enfim, transferir, mitigar, que é diminuir, eliminar. A gente pode aplicar esses conceitos inteiramente ao mundo de processos, BPM, a gestão de operações, né? Enfim, isso aí é perfeitamente aplicável à realidade nossa do dia a dia da organização, enfim. Sim. A Juliana está dizendo assim, ó, já encontrei muita dificuldade em definir o apetite a risco nas organizações. Tem alguma estratégia? Tem estratégia, né? Você pode criar aí uma ferramenta, uma metodologia interna, onde você define lá aquele risco, você pontua probabilidade, dá notas de probabilidade e dá notas de impacto. Como é que tu vai calcular a tua nota de probabilidade? Lembra que o risco é um evento incerto, então o evento ele tem uma causa relacionada. Quais são os teus fatores? Aí você pode ter causas relacionadas à tecnologia, pode ter causas relacionadas a pessoas, pode ter causas relacionadas à operação. Então você precisa criar algumas categorias. Criou essas categorias, dá nota para cada categoria. E aí você multiplica isso pela exposição. Quanto o meu processo está exposto a essa variável? Isso você consegue chegar no cálculo de probabilidade. Quero definir agora o cálculo de impacto. Também cria lá classificações. Olha, é um impacto na imagem, e aí pode ser de caráter... isso aqui gerou impacto só interno. Isso aqui foi exposto na minha cidade, foi exposto na região, foi exposto a caráter nacional. Dá uma pontuação para cada uma delas, né? Faz também isso para a parte financeira, para a parte de legislação, para o impacto na operação, tá? E aí você pode aí somar isso aí e dividir e ter uma nota de impacto. Se você tem uma nota de probabilidade e uma nota de impacto, você consegue definir lá o nível daquele risco. E se você tem um portfólio de riscos, se você tem a classificação de probabilidade, a pontuação de probabilidade e impacto de todos os riscos, tu vai chegar no nível de risco da tua organização, tá? Mas, se tiver mais dúvida com relação a isso, eu não sei como fazer, entre em contato com a gente, procura a gente no Instagram, a gente bate um papo, pode depois puxar aí um webinar com a turma da BPMP Rio de Janeiro para a gente poder projetar e mostrar algumas ferramentas, tá? E pesquisa, gente. Internet tem tudo. O Coso vai te orientar com relação a isso. Queria dar uma contribuição, Elton, porque Vai lá. É muito a questão do o que tu trouxe, né? Do tipo assim, essa questão de tangibilizar um pouco melhor ali a classificação e tudo mais, né?
o pessoal vai, de repente o pessoal faz até muito workshop também, né, para falar assim, vamos discutir riscos e tudo mais, né, vamos fazer reuniões com diretoria, com o board da organização, enfim, né, e aí o pessoal fala assim, o risco tal, alto, médio ou baixo, mas essa questão do alto, médio ou baixo, principalmente, tem muita subjetividade, né, e o Exatamente. grande segredo é tirar essa subjetividade. Então, talvez adotar critérios ali para cada um dos índices ali, né, de alto, médio, baixo, ou muito alto, alto, médio, muito baixo, baixo, enfim, né? O que significa o baixo? Então o baixo é uma perda financeira de até 20 mil reais, por exemplo, e o alto é acima de 100 mil. E aí você tira a questão da subjetividade, né? E o pessoal começa a analisar os riscos no mesmo espectro, né? Então, isso ajuda bastante essas discussões e ali a criar o consenso do que é muito, o que o impacto é alto, o que a probabilidade é alta também, né? Enfim. Então, na maioria dos workshops que eu participei para discutir sobre riscos, a galera de vez em quando acaba se enrolando nesses critérios, né? Ou não definindo bem esses critérios. E aí, enfim, no final das contas, quando a gente vê a matriz, o pessoal acaba não se identificando ou não validando muito a matriz, né? Enfim. Você tem que definir a regra do jogo antes de começar. Se você vai trabalhar gerenciamento de riscos na tua organização, tu é um cara de processo, tu tem que mapear como é que é o processo de identificação de riscos, de análise de riscos, de elaboração de planos de resposta a risco, de monitoramento de risco. Casa de ferreiro, espeto de aço, né? Tem que ser. O Francisco disse assim, ó, como lidar com riscos não mapeados com antecedência que surgem na implantação, Isso, né? Francisco. Assim, se você não identificou, não conhecia aquele risco vai ser efetivado. Não está de gerenciamento, né? Para poder comportar. Então, geralmente, quando você conhece quais são os riscos que você está exposto, quando você não está gerenciado esses riscos aí, mas quando você conhece os riscos que você está exposto, você tem contingências para aquele risco. Se você não conhece, tem que ter uma reserva de gerenciamento. Porque aí, esses que você não conhece, que você não tem histórico, eles vão ser efetivados e tu vai ter que aguentar o impacto, né? Então, assim, aqui a gente está falando do espectro do que eu tenho alguma informação, não tenho toda. Se eu tenho alguma informação, eu estou num ambiente ali, no meu espectro de gerenciamento do risco, ou seja, eu não tenho toda a informação, mas eu tenho alguma informação que me permite estabelecer uma base de planejamento, me permite estabelecer um conjunto de ações para atuar. Se eu não tenho nenhuma informação, se eu não conheço, desconheço totalmente, aí só reserva de gerenciamento para segurar. O pessoal tem uma estratégia para contingência não associada a riscos, né? Então, às vezes, algumas organizações utilizam, né? O pessoal costuma até utilizar de maneira errada, equivocada ali, como se fosse uma gordura ou um pulmão, né? Enfim, mas não é a melhor forma de gerenciar, né? Então, para riscos não identificados, aí acaba não tendo muito gerenciamento mesmo, né? E aí a gente vai ter que sofrer alguma questão que pode, de fato, prejudicar ali. Por isso que, de repente, investir talvez um tempo ali na identificação, no planejamento desses riscos e tudo mais, nas causas, raízes, enfim, né? Talvez seja um grande segredo ali para não sofrer tanto depois, né? Enfim. A Vivian trouxe uma questão para a gente, mas complementa aí, Wellington. Não, eu ia dar um exemplo aí, depois eu posso até responder, tu faz a pergunta aí, guarda aí, essa não eu vou esquecer. Não, tá aqui na lista, Eu queria dar um exemplo agora, assim, a gente diz assim, a gente não tem coisas que a gente não consegue prever, realmente tem coisas que a gente não consegue prever, mas vou dar um exemplo prático, bem prático agora desse cenário que a gente está vivendo. Em janeiro, a equipe aqui de gestão da Unimed se reuniu e a gente sabia que a gente ia ter um grande surto aí, estava imaginando um grande surto de dengue. E a gente começou a se preparar para mitigar aí o risco de não ter capacidade de atender todo mundo na dengue. Montamos todo um plano de gerenciamento de crise, montamos todo
um passo a passo do que a gente ia fazer para liberar leito, para poder expandir a capacidade de atendimento, né? Então tinha um script desenhado, porque a gente sabia que lá para março, abril, ia estourar aqui em Fortaleza um grande surto de dengue, né? A gente tinha recebido uma sinalização no começo do ano. E a gente começou a se preparar para a dengue. Março estoura o quê? O Covid. Completamente diferente, mas tudo que a gente trabalhou para contingenciar um pico elevado de demanda para a dengue, se aproveitou para o Covid. Ou seja, a gente não partiu do nada. A gente já tinha uma organização prévia, né? E aí isso deu um tempo de resposta muito grande. A gente chegou, na época da pandemia, a ter 390 pacientes internados com Covid, né? E a gente montou um hospital de 720 metros quadrados em 6 dias. Por quê? Porque a gente já tinha um plano para dengue. Então, assim, realmente a gente não conhece todas as variáveis, não vai conseguir prever tudo, mas se você já tem alguns riscos identificados, já tem formas de contingenciar, isso vai ser aproveitado para outras situações. E enfim, mais um parênteses aí, né? Eu acho que a grande sacada, talvez, né? E aí trazendo esse teu exemplo, né? Enfim, para a gente discutir um pouquinho aqui, a questão dos cenários, né? Então, a formação de cenários, né? E aí a gente pode integrar ali com várias questões, principalmente planejamento estratégico, enfim, né? A visibilidade desses cenários, né? O quanto eu consigo projetar futuro e situações, né? Isso me dá insights para uma série de variáveis que talvez eu tenha que prestar mais atenção, ou então talvez eu tenha que aceitá-las se ocorrerem e tudo mais. Isso me ajuda bastante a identificar a questão dos riscos, por exemplo, né? Então, acho que o exemplo que tu trouxe aí da dengue, mas não foi a dengue, acabou sendo o Covid e tudo mais, né? A questão dos cenários, né? Então, se eu tenho os cenários, eu estou meio que preparado para cada um deles, né? Fiz um planejamento estratégico ali que meio que comporta para onde eu vou, e aí pode ser que o caminho eu tenho que fazer uma certa curva, não vai ser uma trilha reta, né? Eu tenho que contornar, enfim. Está muito associado a esse mundo dos riscos, né? Então, ajuda bastante, né? Então, eu fazer um gerenciamento bom, planejamento estratégico, gerenciamento de riscos, gerenciamento de operações, capacidade, né? Tudo isso vai me ajudar a fazer um bom gerenciamento da organização no final das contas, né? Então, bacana. Organizações que gerenciam os seus riscos aí de forma eficiente, de forma eficaz, com certeza ela vai ter uma maior probabilidade de atingir seus objetivos, de atingir os seus resultados e com o menor custo possível, né? Então, a gente precisa estar atento a esse cenário, né? Quando você, como eu falei, né? Quando você já tem uma base de planejamento, uma base de caminho a seguir a partir de um gatilho que é disparado para um risco ser efetivado, você não parte do zero, né? Então, isso acaba se somando, acaba te ajudando a alavancar os teus resultados, né? Vamos fazer vamos compartilhar uma pergunta aqui que a Vivian trouxe, né? E aí vamos fazer uma dobradinha, talvez, aqui. Ela pediu um exemplo de cada um aqui, né? Enfim, então tu pode começar, mas o que ela trouxe, né? Se a gente poderia compartilhar aqui, a gente poderia citar algum exemplo, né, que a gente vivenciou, né, de algum risco negativo não gerenciado. Agora pegou a gente, hein? Agora pegou a gente. Posso citar alguns aí, tanto de processos como de projetos, né? Risco negativo não gerenciado, tá? Em gerenciamento de projetos você vê muito risco não gerenciado que gera impacto no prazo do projeto, que gera impacto no custo, né? Em processos, geralmente você tem exposição da imagem aí, né? Mas, bom, já lembrou algum aí? Deixa aqui que enquanto tu estava fazendo exercício aqui, eu já estava maquinando aqui, enfim. Então deixa eu começar e aí tu compartilha com a gente em seguida.
Mas Tá. talvez o que eu tenha aqui para... Na verdade, né? A pergunta, eu acho que foi excelente a pergunta é bem inteligente. E, na verdade, o que ela vai provocar na gente, né? Na verdade, a gente vai ter que fazer um atestado aqui de o que aconteceu de errado e se, de fato, a gente contingenciou de alguma maneira. Mas qual é a questão principal aqui? E aí, com toda a humildade aqui, vou dar aqui meu relato aqui, né? Projetos fracassam, né? Enfim, se todos fossem com sucesso, né, a gente estava no outro Eu tenho um patamar. bom, eu lembrei de um bom. Então, Eu lembrei de um bom. pois é, então, quando a gente fala de fracasso, a gente lembra de um monte. E aí o que acontece, né? Na verdade, a gente tem que ter mais sucessos do que fracassos, né? Para a gente sobreviver na organização. Mas, enfim, talvez uma situação que tenha acontecido e eu possa compartilhar, né? E mais recente, estão muito relacionados aos projetos que a gente acaba associando, por exemplo, a premissas, né? Então, por exemplo, eu desenvolvo uma série de projetos, com uma modelagem de projetos, de processos, né? E sempre quando a gente considera naquele projeto ali que determinado fator é uma premissa, né? A gente tem que ter um cuidado assim extremamente relevante e um cuidado dobrado em relação a isso. Por quê? Porque quando eu faço a eleição de determinado fator como uma premissa, né? Ou seja, eu tô garantindo que aquele item eu não tenho mais incerteza sobre ele. Ou seja, eu estou considerando aquela situação, aquele fator, aquela variável como uma certeza, né? E aí eu fecho os olhos para isso, porque a partir de então eu estou assumindo aquele fator como uma certeza, né? Ou seja, aquilo vai acontecer e eu estou contando com aquilo, né? E aí o que acontece? O problema é quando a premissa falha. E aí a premissa falhou, né? Você não gerenciou isso. Você não estava contando com que a premissa falhasse, porque senão você não botava ela como premissa, né? E aí, quando a premissa falha, o projeto acaba, né? Você simplesmente aceitou o risco, né? Eu tenho um caso aí, bem interessante aí de um projeto de processos, né? A gente tinha aí tinha uma unidade de atendimento infantil que demorava muito o atendimento, né? E a gente começou a pesquisar e analisar o processo e ver como é que a gente poderia otimizar, viu que tinha muito contrafluxo no processo. Então a gente saiu daqui de Fortaleza, visitou alguns hospitais de São Paulo, né? E montou um sistema, né? Um sistema inteligente de processo que basicamente o paciente ele caminhava avançando etapas, né? Então ele nunca voltava, não tinha contrafluxo. Então tinha primeiro uma fileira de consultórios e o paciente chegava, ele era atendido e depois ele caminhava para um bloco de exames, depois ele caminhava para uma ala de medicação e depois ele já era atendido por um outro médico, né? E assim, era muito interessante porque assim, ele nunca parava, né? Ele estava sempre avançando etapas, ele não tinha sensação nenhuma de espera e tinha uma dor muito grande, que era a espera, que chegava a mais de 1 hora, era 1h10, 1h15, o tempo de espera para o atendimento médico. E quando a gente trabalhou, redesenhou todo esse processo, mexeu em toda a infraestrutura, no dia que a gente implantou, a gente zerou a fila de espera 20 vezes. Ou seja, eliminou o tempo médio de espera, saiu de 1h10 para 15 minutos. Depois, uma semana depois, ele já tinha caído para 8 minutos, né? E aí, onde é que vem o risco efetivado? Aqui a gente tem um sistema de atendimento médico bem tradicional, ou seja, você entra no consultório médico, tem uma mesa para ele sentar, né, tem uma cadeira, o cliente senta na frente, enfim, é aquele modelo de consultório tradicional. E nesse novo modelo que a gente colocou, o que a gente fez? A gente reduziu os plantões para 6 horas, criou uma bateria de consultórios, então você colocava um paciente no consultório, o médico estava atendendo, enquanto ele estava atendendo, vinha uma espécie de concierge, pegava o paciente, colocava um outro paciente, colocava no consultório do lado, então ele já saía daquele consultório e ia para o outro consultório atender, e tudo para agilizar como se fosse o tempo de setup, né? A Então, Vivian está tempo de trazendo uma preparo. pergunta aí associada a essa questão, né?
que basicamente foi um processo, um trabalho, né, de ajuste de layout também aí, né? Enfim. De layout, de implantação de sistema e tudo. Sincronização de Mas o que etapas, acontece? né? Tinha um stakeholder que era a chave, que era um médico, que tinha um modelo de atendimento tradicional, de consultório tradicional, né? Que a gente sabia que ele ia achar, a gente ia tirar ele da zona de conforto, Porque tem né? uma Com um resistência novo ali, né? modelo, Pessoas também né? são Ia ter uma riscos, né? Gerenciar resistência. pessoas também é A gerenciar gente riscos. identificou esse risco, era um risco negativo de ele simplesmente não topar. A gente fez uma série de reuniões de sensibilização, mas meio que a gente ignorou e disse assim, cara, vai ter que dar certo, porque a gente tem que derrubar esse tempo de 1h10, 1h20 para abaixo de 15 minutos. E assim a gente fez, a gente redesenhou todo o formato, então o cara não tinha mais um consultório para chamar de seu, né? Não tinha um consultório para chamar de meu, né? Então, Que é o tal ele do tinha sino ali das organizações, né? O gerente fala, essa área aqui é minha, é, né? Então, ele tinha uma bateria de consultórios e a cada atendimento ele já mudava para o consultório, porque isso agilizava o atendimento. E assim, realmente derrubou o tempo de espera, assim, agilizou muito o atendimento, mas o médico, que era uma parte interessada e importante, ele não comprou a ideia, né? E a gente simplesmente adotou como premissa que ele ia aceitar e que a gente ia fazer reunião com a alta gestão, que ia sensibilizar, ia convencer, e a gente sabia do risco, conhecia o risco, mas meio que negligenciou, ignorou. ignorou, né? E tomamos pau, né? Assim, deu muito certo, mas a gente só conseguiu sustentar o modelo por 3 meses. Depois, a gente não conseguiu sustentar o modelo. Aí, assim, tivemos que adaptar o modelo, continuou ágil, o modelo continuou, o paciente avançando, caminhando e avançando em etapas, né? Deixa eu te Mas cortar, a Wellington. gente... Deixa eu te cortar. A gente tem um minutinho aí para encerrar aí, né? Enfim, enfim, não sei se tu quer fazer um encerramento, né? Que questões tu quer trazer aí para a gente fechar aí, fazer um fechamento. Eu acho que foi ótimo. Se bobear, a gente marca uma próxima até para continuar, porque o assunto rende, né? Enfim. Eita, passou rápido essa 1 hora, Passou, né? cara. Por isso que eu estou te cortando aí, porque falta 30 segundos. Beleza, mas era um exemplo de um risco negligenciado, então eu queria agradecer vocês. Segue a gente lá no nosso canal, no Instagram, tem lá os meus contatos, estamos à disposição, agradecer muito vocês e o que vocês precisarem pode contar com a gente ama compartilhar conhecimento de processos, de riscos, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Daniel, pelo convite.